Mas vamos lá, então. Falando ainda de Lula, né? Porque o Lula se encontrou hoje com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. Eles querem tratar basicamente, eles tiveram uma reunião bilateral, né? E eles querem tratar basicamente do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. É um acordo que está parado há mais de 20 anos, tentando sair, não sai. Porque tem uma série de pontos ali que não entram num consenso, porque tem que entrar no consenso o parlamento dos países, o parlamento daqui dos países também sul-americanos. E um dos pontos é que teve uma mudança no último texto em que as sanções contra o não cumprimento de metas ambientais, por exemplo, aumentaram nesse novo documento. E o Lula falou que assim não dá. Como que ele vai entrar numa parceria já, num acordo, tal, por mais que seja comercial, mas como que ele já vai entrar nesse processo sabendo que o outro desconfia? Não foi essa palavra que ele usou, mas basicamente isso. Só que Ursula von der Leyen, né, que é a presidente da Comissão Europeia, falou que quer fechar isso quanto antes, até o final do ano, que eles vão entrar num consenso. E ela vai visitar outros países aqui da América Latina. Bom, é um acordo que, de fato, pode ser o maior acordo comercial entre blocos, né? Então, é um acordo que é bastante importante, mas que, na visão do presidente Lula, precisa ter muita cautela e renegociar esses pontos que foram colocados pela União Europeia. Porque, de fato, se o Brasil, que tem toda a dificuldade, né, infelizmente, né, de conquistar as metas do meio ambiente para preservar e tal, como que ele vai se colocar num acordo? E eu não tô falando isso que tá certo, eu só tô pensando com a cabeça dele, né? Por que ele não quer aceitar de imediato? Porque sabe que tem as dificuldades de colocar ordem na casa. E aí vai se comprometer com um negócio como esse, assim, e com a retaliação de países tão poderosos, é difícil, né? Dizem que saindo é o maior, eu acho que acordo comercial, e até mais do que comercial, que já se viu no planeta Terra. Mas eu acho isso, e até eu questionei hoje quando a gente estava falando sobre isso no jornal, eu falei, gente, sei lá, como é que se assina lá uma retaliação dessa, um acordo, eu vou cumprir essas metas. Primeiro no Brasil, que a gente sabe que a história política nem sempre te permite assinar algo, porque daqui a pouco muda de presidente, você não sabe o que vai acontecer, e aí, vai se manter essa regra política? E depois a pandemia, eu também acho que quando a gente foi assolado com uma pandemia, e aí, você vai ter um asterisco lá final? Não, se acontecer algo, eu não tenho como cumprir as metas. Mas eu tive uma questão que daí eu não sei se você também compartilhou comigo, Brito, que em alguns momentos, quando eu vejo o Lula encabeçando a parte do Mercosul, eu fiquei me questionando, será que é bom? Porque essa é a parte para o Brasil de sanções. Mas ele acaba encabeçando, pelo menos nesse momento, por mais que ela vá visitar outros países, está encabeçando como o acordo por parte do Mercosul está aí. A gente tem outros países aqui que, se a gente não está dos melhores financeiramente, estão muito piores. Sim. Eu já fiquei me questionando dessa imagem. Será que era bom a gente ter o presidente Lula à frente? Será que é realmente necessário? Não dá para ser uma coisa mais conjunta? Eu juro que eu me perguntei isso de ficar meio... Mas como assim mais conjunta? Porque como, na verdade, ele estaria encabeçando ser a União Europeia com o Mercosul. Uhum. Ele está encabeçando, pelo menos até agora, várias pautas, né? Do Mercosul ele tem encabeçado. Ele brigou um pouquinho com o Uruguai lá na questão deles quererem passar na frente com a questão da China e tal. Mas a minha preocupação é que a gente já teve toda a questão do encontro dele com os líderes da América Latina aqui, por conta do presidente da Venezuela. Eu não sei se não teria que ser um encontro o Mercosul com a União Europeia, com vários líderes, e não um líder encabeçando e sendo a imagem dele, porque ele fala assim, a gente tem que se confiar mutuamente. Tá, com a União Europeia com o Mercosul. Mas deixar isso muito na mão do Lula. Deixar muito na mão do Lula, né? Sendo que a gente tem países do Mercosul que estão muito mal economicamente, sabe? Aí não sei se não acaba afetando a nossa imagem também. Sim, isso eu acho que é inevitável. Mas eu acho que tem a ver muito também com o carisma do Lula lá fora. Com a força dele, né, como líder, ele é o terceiro mandato dele no Brasil, e o fato da Amazônia, ela ter a maior parte dela na Amazônia brasileira, né? A gente está presente em outros países, mas a maior parte na Amazônia brasileira. E sim, eu acho que ainda precisa desses incentivos, eu acho que seriam importantes, claro,
que quem somos nós para dizer como é que isso seria feito. Mas 100 milhões de reais, né? São 20 milhões de euros, né? É muito dinheiro. E assim, e os europeus, eu vejo que eles estão mais à frente da gente nessa questão da preocupação na luta contra as mudanças climáticas, que esse é o interesse, muito, né? É esse combate. E a Amazônia, ela é essa vitrine de como isso pode ser feito da melhor forma, né? A questão do hidrogênio, né? Também que ela citou, eu acho que assim a gente já tem um passo à frente, visto que o governo, o Lula já confirmou Belém, minha terra, Belém do Pará, como para sediar a COP30, né? Agora em novembro de 2025. Então isso já mostra de fato que há um interesse. Agora, as formas como isso vão ser feitas, eu concordo com você. Eu sei que seria mais interessante algo mais debatido amplamente, com todos, né? Sim. Para não colocar a cara a tapa, digamos assim, de um. Mas eu acho que aí teria que ter um acordo de todos os países, né? Não é o Lula que decide isso pelos outros países. Por exemplo, a Argentina não está tão interessada nisso agora, que estão com problemas absurdos, né? Da inflação lá, enfim. Imagina eles tendo que assinar algo com retaliações, eles não têm nem como assinar, né? Exatamente.